senhores, vamos começar a nos sentar, a gente começar o evento da noite de hoje. Ó, o presidente. Bem-vindas e bem-vindos ao Encontro Nacional da Mulher Trabalhadora da Central dos Sindicatos Brasileiros. Hoje reunimos aqui mulheres que não apenas participam do mundo do trabalho, mas que organizam, o interpretam e o transformam a partir da ação sindical. Dirigentes que carregam em sua trajetória a experiência concreta da negociação, do diálogo com a base da construção coletiva, da defesa cotidiana de direitos. Esse encontro nasce com um propósito muito claro: aprofundar a compreensão sobre o papel das mulheres no mundo do trabalho contemporâneo e fortalecer a capacidade de ter intervenção no movimento sindical diante das transformações em curso. Estamos falando de um tempo em que o trabalho se reorganiza, as relações produtivas se reconfiguram e as desigualdades assumem novas formas, mais sofisticadas, mais difusas e muitas vezes menos visíveis. Esse encontro nasce da realidade, mas, sobretudo, nasce da coragem. Coragem das mulheres que acordam antes de todos, que trabalham dentro e fora de casa, que sustentam famílias, que carregam o machismo, o assédio, a sobrecarga, mas que ainda assim seguem de pé. E hoje elas não estão sozinhas. E é justamente nesse cenário que a presença das mulheres dirigentes sindicais ganha centralidade estratégica, porque são vocês que articulam as dimensões fundamentais da vida social: o trabalho produtivo, o cuidado, a organização comunitária, a sustentação dos vínculos. São vocês que traduzem no cotidiano as contradições do sistema e apontam o caminho de superação. Esse espaço, portanto, não se limita a reunir experiências, ele propõe saídas, estratégias, caminhos pelas mãos de quem faz isso todos os dias. Seja uma greve, seja uma mesa de negociação, ou mesmo no acolhimento com as trabalhadoras que transitam pelo sindicato. Hoje, esse espaço está tomado por mulheres de todos os cantos do Brasil. Mulheres do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul. Mulheres da cidade, do campo, mulheres que trabalham na indústria, no comércio, no setor de tecnologia, do serviço público, da educação, da saúde. Ou seja, mulheres que representam a força real desse país. E é por isso que eu quero pedir agora uma grande salva para todas as mulheres trabalhadoras aqui hoje. Esse encontro é de vocês, esse encontro é por vocês e, principalmente, esse encontro é para todas as mulheres brasileiras. Então, sintam-se acolhidas, bem-vindas e que aproveitem esse evento que foi feito com muito carinho para todas. Vamos primeiro a alguns avisos que eu preciso entregar antes de a gente iniciar e chamar a nossa mesa. Nós teremos nosso jantar às 20 horas, que vai ser nesse salão ao lado. Vocês passaram por ele antes de chegar aqui. E as vans, para quem estão no outro hotel, ela sai às 22 horas. Vamos lá. Convidamos agora o presidente da CSB, Antônio Neto. A nossa secretária nacional da Mulher Trabalhadora da CSB, Antonieta de Faria, a Tieta. Convidamos também Cida Gonçalves, ex-ministra das Mulheres, ministra responsável pela Lei de Equidade de Gênero no Trabalho. Com certeza. E eu vou passar a palavra agora para o presidente, para as nossas convidadas. Boa noite. Quero dizer para vocês que eu estou um pouco
emocionado, eu te você, doutor Augusto, porque chegando aqui encontrando amigas de muitos anos, né? Juntos nessa luta, sempre presente em todos os eventos que o CSB organiza para que a gente possa dar o espaço necessário para o crescimento das mulheres. Dia da nossa secretária nacional, tem feito um trabalho fantástico, um esforço hercúleo. Posso dizer isso porque não tem sido fácil para o movimento sindical a questão de recurso, a questão de financiamento nosso, né, ministra? Desde a reforma sindical, Temer, aprofundamentos do ex-presidente, que eu não gosto nem de falar o nome, tem sido muito difícil, mas aos poucos, com muito sacrifício, especialmente dela, da Badia, estão sempre participando de todas as coisas. Eu preparei uma coisa para falar para vocês aqui, eu estou um pouco emocionado para eu ler isso aqui para vocês, porque estou reencontrando aqui a ministra Cida, que junto fez um trabalho muito fantástico do Ministério das Mulheres. Eu acho que abriu a consciência do Brasil sobre a questão da mulher. Tive a oportunidade de estar com ela em Nova York durante a ida do presidente Lula para a fala do trabalho decente com o Biden, depois na questão também das coisas que envolvem principalmente as mulheres, e sempre a ministra teve um papel fundamental. Vocês podem ter certeza, tenho aqui uma companheira das mulheres comprometida com a causa e ajudou a construir um ministério que precisava ser construído. Do coração quero agradecer. Então, se eu errar a leitura aqui, vocês não fiquem bronca minha, porque a emoção não é fácil. Então, vamos lá. Minhas companheiras, aqui também tem homens, eu não sei por que vieram esses homens. Sempre, eu sei disso, para fortalecer. Porque essa é uma luta das mulheres, não é uma luta só das mulheres, é uma luta de todos nós, né? Quero começar dizendo alguma coisa muito simples, que precisa ser afirmado com toda clareza. Este não é um encontro de mulheres apenas. É um encontro do movimento sindical brasileiro. Este é um encontro da classe trabalhadora. Porque a luta das mulheres não é um tema à parte. Ela é a parte central do projeto de sociedade que nós queremos construir. E por isso, exige compromisso coletivo. Este é um encontro organizado com um sentido único. Vai reunir mulheres que no cotidiano do trabalho e da ação sindical dão formas concretas aos direitos, à organização e à dignidade da classe trabalhadora. Ministra Cida, aqui estão dirigentes que conhecem o chão das categorias, que vivem a realidade das negociações, que interpretam as transformações do trabalho a partir da experiência viva, qualificam o debate, fortalecem o movimento, elevam a nossa capacidade de intervenção. E o tempo que vivemos exige profundidade. O trabalho se reorganiza, as formas de contratação se transformam, a tecnologia redesenha processos, as relações se tornam mais complexas. E nesse contexto, a experiência das mulheres dirigentes sindicais ganha centralidade, porque ela articula dimensões que não podem ser separadas: o trabalho produtivo, o cuidado, a vida nos territórios, a sustentação dos vínculos sociais. E essa visão amplia a compreensão do trabalho e eleva a qualidade da ação social. Quando discutimos jornada, discutimos tempo de vida. Quando discutimos renda, discutimos autonomia. Quando discutimos permanência, discutimos dignidade. E essa agenda se constrói coletivamente. E é nesse ponto que a responsabilidade se torna compartilhada. A construção de uma sociedade mais equilibrada exige participação ativa e, particularmente, dos homens. Uma participação que se expressa na prática, na forma
que se organiza o trabalho, na maneira que se constrói relações, na disposição de enfrentar padrões que limitam possibilidades. É essa transformação que tem raiz na formação. Ninguém nasce machista, ninguém nasce misógino. Comportamentos são aprendidos, reproduzidos, naturalizados. E por isso podem ser transformados. Educar para o respeito, educar para a empatia, educar para a convivência, rechaçar desde a infância a violência como referência, recusar a ideia de que a agressividade é força, recusar a ideia de que desrespeito é identidade. A base de uma sociedade justa é a formação de indivíduos conscientes. E o momento atual exige lucidez. Há ideias que buscam reapresentar a desigualdade como afirmação. Tentam vestir o atraso com um discurso de coragem. Não há coragem na violência. Não há coragem na desigualdade. Não há coragem no desrespeito. O que se impõe é a necessidade de elevar o debate com firmeza, mas com consciência, porque transformações duradouras nascem do entendimento. Minhas companheiras, meus companheiros, o movimento sindical brasileiro se construiu com base na capacidade de interpretar o seu tempo e organizar respostas coletivas. É essa tradição que nos traz até aqui. É esse sentido que este encontro se afirma como espaço estratégico, um espaço de formação, de troca, de leitura de realidade e de construção de caminhos para a ação. Permitam-me concluir com uma ideia central. A presença das mulheres no movimento sindical não apenas amplia a representação, ela qualifica a ação, aprofunda a leitura da realidade e fortalece a capacidade de transformação social. Portanto, para nós da CSB, fortalecer as mulheres dirigentes é fortalecer o sindicato, é fortalecer a representação, é fortalecer a democracia. Sigamos com a responsabilidade histórica, porque é na organização coletiva, na construção consciente, na ação comprometida que se estruturam as transformações duradouras. E tenhamos um excelente encontro. Vou convidar a Cida Gonçalves, por favor. Boa noite. Eu quero agradecer, o fato de estar aqui, de ter sido convidada, ter sido lembrada para estar aqui com vocês. A gente se conheceu na luta, na estrada, Acho que em Nova York, depois na luta pela igualdade salarial, na negociação da igualdade salarial, na economia do cuidado, Então, assim, no debate com a OIT, Então, assim, por isso que eu não podia faltar, Toledo. Eu tinha que estar aqui em respeito a todo esse processo que a gente construiu. Amanhã eu vou estar na mesa conversando um pouquinho sobre violência, mas hoje eu queria trazer 3 coisas que eu acho que é importante, 3 reflexões. A primeira é a importância de encontros como esse, a importância do estar junto, a importância nesse momento do afeto, a importância da gente ver que tem gente junto com a gente caminhando. Aqui no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, aqui no Sudeste, mas que os nossos passos são passos seguros, porque nós estamos vivendo um momento em que a sensação é de que estão nos derrubando. A sensação é que estão nos amolecendo.
Porque eles têm uma estratégia tão forte, mas tão forte, que nos convence de que nós estamos perdendo. Então, esses momentos são os momentos que nós sabemos que nós não estamos perdendo. Esses são os momentos que nós sabemos que nós estamos nos fortalecendo. Cada um no seu espaço, lá no seu sindicato, lá na porta, né, da fábrica, lá no chão, que nós estamos construindo um outro Brasil. E é isso que é importante, esse encontro. Então, num momento em que a gente anda tão isolado, né, tão triste com as notícias que todos os dias chegam às nossas portas, de nossas companheiras mortas, que não são outras, são as nossas amigas, são as nossas vizinhas, são a nossa família. Isso nos abala. E mesmo quando nós não conhecemos, você fica sabendo, mesmo que seja pela televisão, de que uma mulher foi arrastada 1 quilômetro no asfalto, nós nos sentimos arrastadas, todas nós. Eu duvido uma mulher que não está aqui nessa sala, que não se sentiu arrastada como aquela mulher. Isso é o momento, então, que nos permite nos fortalecer, inclusive emocionalmente. Isso é importante. Relações de afeto, relações de solidariedade, relações de encontros. É aquilo que vai nos fortalecer e nos tornar maior do que nós somos. A segunda é dizer do que é importante e como é importante nessa conjuntura política de guerra, que não somos nós que fazemos a guerra, mas a guerra nunca esteve tão perto da nossa porta, tão dentro da nossa casa. Invadiram ali a Venezuela, queriam botar um porto ali, tão perto. Mas a guerra, mesmo que esteja acontecendo lá no Irã, mesmo que esteja acontecendo lá na Gaza, ela nos quebra, porque ela é o sinônimo de morte. E nós queremos vida. Nós nascemos para viver. Nós nascemos para construir vida. E junto com isso, a quebra da economia, a quebra dos países, a quebra das pessoas, as lágrimas das crianças, tudo isso no contraponto daquilo que nós fomos criadas e educadas, que nós construímos no sindicato, que nós construímos nas centrais sindicais, que é a esperança, acreditar e lutar. Portanto, isso parece que está muito longe, mas está muito perto. Está muito perto. Vai nos afetar na economia. Vai nos afetar em várias coisas. Então, está perto e nós precisamos resistir. E, por fim, o que eu queria dizer da importância de estarmos juntas nesse momento. É porque nós queremos viver. Só por isso. Nós queremos viver. E nós precisamos viver. E não é possível. Eu estava fazendo esse debate agora à tarde, lá na TVT, que tenha um guri, que serve para ser meu neto, que diz que uma lei de misoginia é uma aberração no nosso país. Não é possível que nós tenhamos homens no Congresso Nacional tenham coragem de dizer que o ódio contra as mulheres é uma aberração e que não precisa ser criminalizado. Amanhã nós vamos discutir isso com profundidade, mas hoje, nessa abertura, eu preciso falar. A aberração somos nós, estamos sendo estuprados, nossas filhas serem levadas para ter um estupro coletivo, como aconteceu no Rio de Janeiro. A aberração é ser arrastada 1 quilômetro
pelo carro. Aberração é uma mulher ser queimada viva com seus 4 filhos, como aconteceu em Recife. Aberração é o cara matar os 2 filhos, se matar, escrever uma carta dizendo que a mulher tinha um amante. Isso chama-se aberração. Agora, crime, o ódio, a misoginia que está sendo propagada por eles e pelas redes sociais não é aberração, é garantir o nosso direito de viver. E se nós mulheres estamos vivas, os homens e as nossas crianças estão vivos. A família está viva. E, portanto, esse encontro, para refletir e pensar sobre isso, Donita, é muito importante. É fundamental. Porque nós precisamos criar novas formas de resistência. E eu sempre digo que a dor, ela é muito difícil. Ela é muito difícil. Mas nós aprendemos com a dor a resistir e sermos muito mais fortes. Eu acho que esse encontro é para juntar um pouco daquilo que a gente constrói, das vitórias que nós tivemos, porque eu não vou esquecer as vitórias. Né? Em 2 anos e meio, enquanto eu era ministra, a gente conseguiu o que em 30 anos não se conseguiu naquele congresso, que é aprovar a lei da igualdade salarial para homens e mulheres. É verdade que tem uns que resistem, mas nós também resistimos e nós também lutamos. E o quadro da igualdade salarial tem se alterado ano a ano e a cada resultado que sai, isso faz diferença na nossa vida. É verdade que nós temos um presidente da República que convidou todos os poderes para fazer o Pacto Nacional Brasil Sem Feminicídio. É verdade que nós temos sindicalistas comprometidos fazendo a porta da fábrica para evitar a morte das mulheres. É verdade que nós mudamos muita coisa nesse país. É verdade que nós mulheres ocupamos muitos espaços. Mas também é verdade que a gente só é 17% nos lugares de poder. E que esse ano nós vamos chegar em 30%, se não chegar a 50%. É ou não é? É ou não é? Nós vamos ter mais mulheres. E nós não queremos mulheres, gente, que chega lá fazendo discurso, como uma certa senadora ontem, dizendo que a lei que criminaliza a misoginia tira a liberdade de expressão. Porque desde quando liberdade de expressão é ensinar a matar uma mulher? Ou ensinar a estuprar nossas crianças? Desde quando liberdade de expressão é menosprezar, é desprezar e desvalorizar as mulheres? Desde quando liberdade de expressão é odiar? Liberdade de expressão é poder falar. Liberdade de expressão é poder cantar, é fazer poesia, é dançar. Ódio não. Então nós não queremos mulheres como essa. Assim como nós não queremos 27 deputadas, mulheres, que votaram contra a lei da igualdade salarial. Então nós temos que votar em mulheres esse ano. Mas tem que ser mulheres que estejam junto com a gente na trincheira, que acreditam na gente, que vai mudar a nossa vida. Porque nós não podemos mais continuar sendo um país com 5.700 municípios e 1.000 municípios não tem nenhuma vereadora. Nenhuma vereadora. Nós não podemos. Esse país tem que ser o país que as mulheres estejam em todas as câmaras de vereadores desse país. Todas que tenhamos que falar. E hoje me colocaram na Jovem Pan para debater com 2 economistas. E eu disse para elas, que pena que vocês só estão na Jovem Pan, né? Porque nós não assistimos, né? Mas nós precisamos de mais economistas falando no Jornal Nacional, falando em muitos outros lugares, porque nós mulheres entendemos de economia,
Nós entendemos de uma série de outras coisas, mas só boto para falar, gente, para falar de misoginia, violência. Ninguém quer ouvir a gente com as soluções que as mulheres brasileiras estão empreendendo. Ou o que vocês estão fazendo na porta de fábrica, no comércio, que estão revolucionando esse país. Ninguém quer ouvir. Então, eu quero dizer que esse encontro é exatamente para que nós possamos reforçar essa nossa coragem. Essa que é a certeza de que nós, porque eu sou uma mulher otimista, e eu dizia para o presidente, disse para vocês uma vez lá em Nova York, eu ainda acredito que nós vamos ver um país que nenhuma mulher vai morrer pelo fato de ser mulher. Nós ainda vamos ver um país onde as mulheres recebam o mesmo salário que os homens, e não 30% a menos. Aquilo que a Tarciana falou lá em Nova York para nós, agora foi comprovado cientificamente. 30% a menos de salário significa que os homens trabalham 12 meses, de 1º de janeiro a 30 de dezembro, e recebem um valor total. Nós, mulheres, vamos ter que trabalhar até março, 30 de março, para ganhar a mesma coisa que os homens ganharam até dezembro. 3 meses nós estamos trabalhando de graça. 3 vezes. Vai ter um dia que nós não vamos passar mais por isso. Eu acredito num país em que nós vamos ser 50% do Congresso Nacional, que nós vamos voltar à presidência da República e que nós vamos dizer que nós, mulheres, sabemos cuidar, sabemos amar, sabemos respeitar e que nós é que vamos fazer esse país dar certo. E é para isso que eu acredito nesse encontro e acredito em todas vocês. Um beijo. Tieta. Uma saudação. Pois é, né? Depois de 2 entradas desse nível, sobrou Tieta, né? A gente está acostumado, né? Mas, assim, antes de fazer qualquer fala, eu queria fazer alguns agradecimentos, sabe? Que eu acho muito importante na vida de qualquer ser humano, independente da questão da opção sexual, é a gratidão, né? A gratidão, ela tem que fazer parte da vida de qualquer um. Esse evento, ele tem que ser coroado, assim, cada um de nós, muita gratidão. Foi muito esforço, foi muita confiança da CSB na pessoa do presidente Neto, mas de todo o envolvimento de todo mundo da CSB que nos proporcionou, nesse momento, estarmos aqui. De cada presidente de sindicato que eu tive que pedir ainda, pessoalmente, ligar, ô presidente, libera aí as meninas para mim, olha que, né, que coisa... no momento que a gente está aqui lutando, né, que coisa assim meio incoerente, mas que valeu a pena. Então, gratidão aos nossos companheiros também, porque vai ser devagarzinho mesmo que nós vamos chegar lá, né? E assim, não vou nominar, não seria justo, né, ficar nominando, mas assim, essa equipe toda que fez ser possível a gente estar aqui hoje. E antes de dar início em alguns pontos, e você é muito breve, porque quem me conhece sabe que perto do microfone eu prolongo, né? Tem uma moça que ela me pediu assim, Tieta, posso falar uma poesia? É claro que pode, né? Esse encontro é nosso. Então vem aqui, Natália, falar essa poesia para nós.
Natália, ela é de Cristalina, representa os trabalhadores rurais, não é isso, Natália? E trouxe a filhinha dela para estar aqui com muito sacrifício, viu, que elas vieram lá de Cristalina, uma cidade do interior de Goiás, vieram de ônibus lá lutando. Eu sei que eu já fui muito para Brasília de ônibus. Vou ainda, quando é preciso. Mulher é assim, né? A gente chega, não importa como. Boa noite. Vou recitar uma poesia aqui. E eu quero que vocês prestem muita atenção na letra. Eu sou mulher. E não, eu não nasci para ser maltratada, e muito menos machucada. Eu nasci para ganhar flores ao amanhecer, e não quando eu falecer. Nasci para dar a vida, e não para ser atingida. Mulher trabalhadora que sabe fazer as suas escolhas, e no campo ou na cidade, sabe da sua capacidade. E para você, homem, aceita que não é não, e deixa de ser um vacilão. Tá aqui uma dúvida. Foi uma mulher que te deu a vida. Tem certeza que quer deixar a ferida? Tieta, que cuida das mulheres guerreiras. Gratidão por não deixar nossos mulherão viver uma solidão na mão de um idiota que se diz ser um machão. Nossa, gente, está começando. Quebrou. Ai, gente, assim, é isso que faz valer a pena, né? Vale a pena. Valeu a pena. Cada minuto, cada ligação, né? As colegas aqui de Brasília, de Recife, de Verdejante. Foi difícil a gente conseguir, né? A gente teve que ficar ligando para a companhia aérea, para de ônibus, para ir acertando. E quando cada uma chegou aqui, foi cada abraço gostoso, Ciro, sabe? Foi cada carinho, cada reconhecimento. Eu falei, eu não desisto, não. Eu nasci para estar nessa luta. Não importa cargo, não importa nome, não é isso que importa. Importa a gente estar aqui fazendo acontecer, né? Junto, porque ninguém faz nada sozinho. Foi essa corrente, foi esse apelo. E olha, ver essa sala cheia, né? Tantas companheiras, a gente sabe o sacrifício de cada uma para estar aqui. Mas estamos, e com o objetivo de sairmos melhor, mais fortalecidas, com planejamento, com propósito, mas principalmente unidas. Eu vou deixar para falar, tinha feito aqui um discurso, mas me perdi aqui na emoção. Então amanhã a gente vai ter um dia de muita luta, de muita conversa, mas um dia para ouvir também muita coisa, os debates que vão enriquecer e nos municiar para a luta, né, do dia a dia. E não, Natália, nós não nascemos para morrer, nem para ser agredida. E eu ouvi, nessa luta aqui, para poder conseguir as pessoas estar alcançando, né, a meta aqui do evento, eu vi assim, mas vocês vão dizer aquela, que feminicídio tem a ver com sindicato? Ouvi de companheiro, é doído, né? Eu falei, olha, nós somos mortas, às vezes, com uma arma invisível, que é a agressão psicológica. No ambiente de trabalho, o assédio moral, psicológico, o salário menor, e isso é uma agressão, né? Você trabalhar quando uma mulher precisa implorar para ter um cantinho para amamentar seu filho,
ou para correr em casa é lei, mas eles não querem aceitar. E isso é doído, né? Isso é muito sofrido. Então, a gente vai estar fazendo esse encontro. Já, assim, a minha cota de emoção já extrapolou, mas eu sei que é só o começo. E amanhã, com essa riqueza de conteúdos que a gente vai ter aqui para debater, nós vamos sair aqui à tarde com uma proposta boa, com os encaminhamentos, ouvir os companheiros. Tem muita gente aqui que quer falar, que trouxe contribuição para esse encontro. E é isso, vai ser um encontro de experiências, e desse encontro vamos sair de mão dadas para um futuro breve, que nós vamos poder andar de cabeça erguida, sem violência, que nossa família, nossas filhas e nossos filhos, né, vão sair com segurança. E os nossos companheiros nos apoiando. E quero agradecer aos companheiros que estão aqui presentes também, que muito nos orgulha e nos honra de estarem aqui lado a lado conosco. É isso que a gente quer, andar do lado dos companheiros. Muito obrigada. Muito bem. Augusta, antes de você dar alguns informes, eu gostaria de falar uma coisa aqui que eu esqueci. Parabéns, Tito. Você perdeu-se? Se acha? Nós vamos fazer alguns agradecimentos. A FENAT, que é a Federação Nacional de Trabalhadores Técnicos de Informação, nos ajudou muito na organização. O presidente Emerson Morrez, não sei se ele chegou por aqui, estava vindo também. Toda a equipe do CID-PD, funcionários, dirigentes, as meninas do CID-PD que estão aqui, as diretoras também, né, a parte de empresa, e agradecer muito para que isso aqui tenha um sucesso do tamanho que vocês merecem. Isso aqui foi feito com carinho muito grande para juntar dentro do mês das mulheres, o encerramento, inclusive, do que o CID-PD tem feito. Esse mês o CID-PD fez palestras em empresas durante o mês inteiro. Finaliza aqui com o encontro das mulheres e no sábado tem o encontro chamado Tec para Elas. Por elas, né? Tec por elas. É da tecnologia. Então, agradecer a FENAT, ao CID-PD, que ajudaram isso aqui tudo. E você? Uma salva de palmas para o CID-PD, para a FENAT, para todo mundo. Tem mais emoção. Só para avisar. Na sequência, abrimos um momento que, ao mesmo tempo, é profundamente simbólico. A gente vai chamar agora algumas companheiras para uma saudação breve de boas-vindas. E dar início ao momento para essa saudação, vamos chamar Márcia Egeia, primeira secretária nacional da Mulher Trabalhadora da CSB. Boa noite a todos. Olha, é uma grande emoção. Agradeço também o Neto, como sempre, presente aqui. Tieta, também, com esforço, igual você falou, de ligar para todo mundo, para todos os presidentes do sindicato, no caso, para trazer vocês, meninas, né, aqui. Mas é uma felicidade muito grande. Com a ex-ministra Cida, mas sempre vai ser ministra, né? Então, agradecer e que esse encontro nacional de mulheres seja ótimo e que todos vocês, representando a categoria de cada um, né, que está aqui, leve para a categoria de vocês. Amanhã vai ter, né, as palestras que estão oficializadas, mas que leve toda essa alegria, toda essa diversidade, tudo que vocês vão aprender, né, ficar atualizado, mas com grande alegria vocês voltem para casa também, sempre com essa alegria que a CSB representa para todos nós, né? E em nome da Tieta, que está sempre presente e sempre
com a proposta, né, de todas as mulheres da categoria sempre estar nos eventos para que todos aconteçam. É maravilhoso estar presente aqui e estar representando vocês. Muito obrigada. Quando falamos da vida das mulheres trabalhadoras, falamos também de tempo e da falta dele. A luta pelo fim da escala 6x1 é uma luta pela dignidade, pela saúde e pela vida. Produção. O Brasil acorda cedo, cedo demais. Quando o sol ainda não decidiu nascer, já tem gente lutando. 6 dias, apenas um, para tentar viver. O tempo é a única coisa que ninguém devolve. Você pode recuperar dinheiro, pode reconstruir uma casa, mas o aniversário perdido, o filho que cresceu, o abraço que ficou para depois, não volta. O trabalho é importante, ele move o Brasil, mas sem vida não há trabalho. Um país não cresce quando seu povo vive exausto. Um país cresce quando seu povo tem esperança. Quando um trabalhador conquistou as férias, quando conquistamos o 13º, quando Getúlio implantou a CLT, disseram que a economia vai quebrar. Não é possível. Não é a hora. Vamos vencer novamente. Um Brasil sem escala 6x1, com redução da jornada, sem redução de salário. Mais tempo para viver, mais tempo para sonhar, mais tempo de dignidade. O que nos ensinaram a aceitar como destino era menos atraso. Dignidade não é luxo, é direito. Trabalhar para viver, não viver para trabalhar. O tempo é um elemento que atravessa todas as dimensões, ou, mais precisamente, a forma como o tempo é apropriado, distribuído e controlado e também percebido. A luta que estamos vendo pelo fim da escala 6x1, com redução de jornada, expressa um modelo que limita a vida, reduz o convívio, compromete a saúde e aprofunda as desigualdades, especialmente para as mulheres, que acumulam jornadas simultâneas. Refletir sobre isso é refletir sobre o próprio sentido do trabalho. Convido agora a Bárbara da Costa, presidente da seccional da CSB-RJ, para uma saudação a todos. Boa noite a todas e a todos, em especial a Tieta, meu presidente amado, Antônio Fernandes Neto, que eu sempre falo Antônio Fernandes Neto, e a todas que aqui estão. É um momento único na nossa vida, e eu sei que cada momento desse aqui, cada sacrifício, conforme a Tieta disse, a Natália, que veio com sua bebê, e tantas outras nós que estamos aqui. E aqui eu só vou dizer, ontem, amanhecendo hoje, no Rio de Janeiro, uma moça que tinha saído de uma festa, ela estava aguardando um aplicativo e de repente parou um rapaz do lado dela, disse: você é bonito, você é isso, é aquilo, ela sai de perto de mim. Quando o carro de aplicativo chega, ele agride ela cai, está nas manchetes do Rio de Janeiro. Quer dizer, você tem que entender que o espaço é público, mas o nosso corpo não é público. Tem que ser respeitado. Porque nós temos o direito de divertir, nós trabalhamos, nós temos tripla, quarta jornada de trabalho. Porque a gente trabalha fora, a gente trabalha em casa, cuida dos filhos, cuida do marido, e muitas das vezes cuida dos pais. Felicidade daqueles que têm ainda um pai idoso que possa vir a cuidar.
é uma outra jornada. Então, nós, mulheres, viemos ao mundo não só para dar carinho e dar amor, mas para receber carinho e amor. Porque nós precisamos disso também. Porque quando a gente sai, deixa nossas casas, quando a gente vai para o sindicato, eu estou no movimento sindical desde 1990. Então tem muito chão de estrada, eu já vi muitas coisas acontecer. Quando eu cheguei no sindicato, era 19 homens e só eu de mulher. E eu tive um marido que realmente, ele falou, vá e faça a diferença, Bárbara. Eu estou aqui até hoje e sei que esses companheiros que a Tieta teve que ligar, com certeza daqui a um tempo ele vai estar mudando esse pensamento. E nas diretorias de sindicatos tem que ter mais mulheres. Quando tem um evento, tem que ter mais mulheres, com certeza. Sem precisar de que a gente tenha que pedir para estar numa diretoria, mas ser convidada a estar numa diretoria, porque nós somos capazes. Somos capazes de muitas coisas, por que não somos capazes de estar numa diretoria? Temos que estar lá e temos que fazer a diferença, porque nós sabemos fazer a diferença. E isso, ninguém melhor do que nós mulheres, para estar não menosprezando nenhum, porque a gente também, né? Tem os nossos amores, nós somos lógicos, evidente. Então, não é isso, não se trata disso. Se trata de que nós precisamos realmente, cada vez mais, ter essa unidade, nós mesmos, para estar na política, se somos 50%, mas nós temos que estar lá. Nas câmaras de vereadores, no legislativo, no executivo, e conforme a eterna ministra Cida, nós precisamos de trazer de novo mais uma mulher à presidência da República. Não podemos deixar manchar de que teve uma presidenta que tiraram ela. Isso nós temos que fazer, mas trazer uma presidenta que esteja realmente olhando, não que tentaram colocar agora há pouco tempo para vir nesse momento político. Nós precisamos realmente resgatar esse momento da história do país, do Brasil, porque nós merecemos estar aqui. Muito obrigada, Tieta, pelo convite, presidente Neto, a presença da presidente Lívia e da doutora. Muito obrigada a todos vocês. E amanhã, com certeza, nós teremos um dia maravilhoso. E quando chegar no final do dia, nós vamos sair com um documento, realmente com propostas maravilhosas para dar seguimento, que nós fazemos a diferença. Não há dignidade no trabalho sem garantir o direito mais básico, que é o direito à vida. Nenhuma mulher pode ser vítima da violência simplesmente por existir. Pensando. Quantas vezes a violência começa disfarçada de brincadeira? Quantas vezes o não vira piada, vira exagero, vira desrespeito? A cultura da violência se sustenta no silêncio, no riso cúmplice, na omissão. Todo dia, mulheres são agredidas. Todo dia, meninas têm seus sonhos interrompidos. Não é coisa de menino, não é brincadeira, não é exagero. Hoje, o mercado de trabalho conta com mulheres que transformam diversos setores para melhor. Mas as desigualdades ainda são realidade. E este mês de março, Luciano, é responsabilidade de todos os dias, zelar desde o básico até o mais importante, o bem-estar, o desenvolvimento e a vida das mulheres. A violência contra a mulher não está fora do mundo do trabalho. Ela o atravessa, impacta trajetórias, interrompe histórias e condiciona a permanência das mulheres nos espaços produtivos. Impacta também na nossa possibilidade de nos posicionarmos dentro do mercado de trabalho. Enfrentar essa realidade é uma tarefa coletiva e também é uma responsabilidade sindical. Agora vamos convidar a Sandra Maria Domingues Bueno, diretora do SINDI-PD, para nos dar algumas palavras de acolhimento. Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui. Agradeço muito pela oportunidade. Parabenizo por tudo isso, porque a mão dele, a gente sabe, né?
está em tudo. A perfeição, o carinho que ele tem com a CSB, também com o Síndico Pedreiro, que eu represento, também a CSB. Quero agradecer a presença da Cida, como disseram já, nossa eterna ministra, que nos acolheu, nos ajudou, sempre esteve conosco. A Tieta, nesse papel bonito de acolhedora, de busca, né, de trazer essa luta para todas nós. Quando eu olho no rosto de cada uma de vocês e de todas, eu vejo aqui, cada uma é uma guerreira, cada uma é uma persistência e avançando, porque juntas a gente intimida, juntas a gente chega onde a gente quer chegar e a gente deve chegar, tá bom? É com muita satisfação que eu estou aqui hoje, estou muito feliz, estou contente demais, tá? É uma oportunidade de nós nos revermos, estarmos juntas e de sair daqui municiadas contra a violência, contra a desigualdade e contra tudo que lá fora a gente vai encontrar de luta. Mas nós vamos resistir, persistir e vamos chegar lá juntas. Muito obrigada pela presença de todos. Vamos convidar agora a Márcia Elisa Trindade, a nossa dirigente da CSB do Rio Grande do Sul. Bom, boa noite para todos. Presidente Neto, Tieta e Cida, fiquei muito emocionada quando eu entrei no hotel e vi o carinho que foi preparado esse evento. Sinceramente, tive vontade de chorar, mas chorar de alegria. E isso é muito estranho no nosso meio, porque a gente costuma chorar de tristeza, de ódio por não conseguir as coisas, mas por um carinho, por ser agraciado com todo este evento em homenagem a nós, tão desvalorizadas, ganhamos uma valorização com a CSB. Gostaria de dizer que quando nascemos, ganhamos personalidade jurídica natural. E isso nos diz que nós somos pessoas de direito e de deveres. Entre os nossos direitos está o direito à vida, a dignidade da pessoa humana. E é isso que nós buscamos sempre, todos os dias. Esse direito à vida, esse direito ao não, esse direito à não violência conosco e o direito a permanecermos vivas. E isso é muito importante. Nós, mulheres sindicalistas, vivemos no mundo masculino. E a gente persiste todos os dias nesse mundo masculino. Seguidamente, quando eu vou num evento, tem uma mesa. Normalmente é eu e mais outra. Não tem várias mulheres, nem 50% da mesa. Nós não temos espaço ainda e lutamos por esse espaço diariamente. E é isso que faz com que a gente esteja aqui discutindo as nossas experiências e os nossos problemas. Precisamos de mais encontro, precisamos de mais carinho, presidente Neto. Muito obrigada por proporcionar esse momento a todas nós. Gostaria de chamar Solange Adornella de Araújo Bezerra, presidente do Sintasb DF, o mais novo afiliado da CSB. Boa noite a todos, a todas. Peço desculpas se eu não for feliz aqui na fala, porque eu não esperava ser chamada, agradeço. Quero agradecer a minha eterna ministra, já estivemos em alguns encontros em Brasília, tenho grande admiração. Tieta, sem palavras, né, para agradecer a receptividade que o sindicato Sintasb DF teve
né, por você. E presidente, não há o que falar. Falar o quê de um presidente tão amistoso, tão educado, tão acolhedor? Nós, mulheres, só temos a agradecer a sua acolhida. E assim, tendo em vista que o tema é mulher, eu gostaria de trazer aqui algo que me balançou essa semana. Ontem, inclusive, anteontem eu estava em um evento na Ordem dos Advogados e o tema ele vinha de encontro ao questionamento de uma trabalhadora. E aí eu peço a reflexão dos senhores, que são grandes representatividades, para que estejamos talvez refletindo acerca disso. Uma trabalhadora chegou para mim essa semana e falou assim: eu tenho direitos como mãe, como trabalhadora, eu estou gestante, né? Eu sei de todos os direitos que me assistem. E aí eu queria saber o seguinte, doutora, e depois? Eu não entendi a sua pergunta. Ela falou: é porque vocês estão tão focados no direito à maternidade, e está certo, eles ainda são poucos, mas eu me sinto pouco acolhida no retorno. Quando eu retorno, eu já tive uma filha e agora estou na minha segunda gestação, eu não me sinto acolhida pelo Estado. Eu tenho que deixar a minha bebê ainda muito pequenininha. Eu muitas vezes sou intimidada porque eu tenho que sair mais cedo para amamentar. E aí eu pergunto, quais são os meus direitos como mãe? Porque como gestante eu conheço e ainda acho pouco. E como mãe eu não entendo ter direito algum. Então, ministra, eu falo ministra porque é a nossa eterna ministra, como mãe, como avó, como mulher, como sindicalista, como advogada trabalhista, eu gostaria de usar esse momento, esse espaço que está me sendo dado por todos vocês, para pedir a todos, né, que estejamos juntos em uma empreitada onde possamos pedir mais direitos na pós-gestação. Essas mães, elas precisam, elas estão se sentindo desamparadas. E, mais uma vez, eu quero agradecer a vocês, quero agradecer a acolhida, quero agradecer a Ana. Enfim, eu me sinto representada por cada mulher aqui presente e gostaria de que cada uma de vocês se sentissem também representadas por mim, por cada mulher brasileira. Obrigada. E falar de igualdade também é falar de justiça econômica. É sobre quem paga mais e quem deveria pagar menos. Produção. Todo dia, milhões de brasileiros acordam cedo para fazer o país acontecer. É o trabalho que sustenta a família. É o trabalho que move o Brasil. Mas, por muito tempo, quem vive do próprio trabalho pagou uma conta injusta. O imposto de renda pesava mais em quem ganhava menos. Enquanto poucos tinham muito, muitos ficavam com pouco. Isso começou a mudar. Hoje, quem ganha até R$5.000 não paga mais imposto de renda. E quem ganha até R$7.350 vai pagar menos. Mais dinheiro no bolso, mais dignidade, mais justiça social. Essa conquista não caiu do céu. É fruto da luta do movimento sindical, da organização dos trabalhadores e do compromisso do governo do presidente Lula com quem trabalha. Essa é uma vitória do povo brasileiro. Reconhece que quem vive do próprio trabalho merece isso. Imposto de renda zero até R$5.000 é fruto da luta dos trabalhadores, do movimento sindical e de um governo que olha para o povo. Seguimos juntos, pelo fim da escala 6x1, pela valorização do salário e pela luta por trabalho decente, dignidade para o povo brasileiro. A gente está pegando todo mundo de surpresa. Queria convidar a Maria Mercedes para também fazer uma saudação para nós.
Boa noite. Agora eu sei que é surpresa mesmo. Eu pensei que ela estava mentindo, mas vi que é surpresa. Veja só, gente. Eu sou Mercedes Silveira, sou de Pernambuco, estou aqui com umas bravas guerreiras pernambucanas, minha amiga Socorro, lá de Verdejante, presidente do Sindicato Verdejante, lutadora, Margarete Teles, lá de Pernambuco também, presidente do Sindicato de Calçados, minha amiga Josilda, presidente do Sindicato de Lajedo, Edneuza Rocha, tesoureira do Sindicato dos Professores do município de Carpina, Pernambuco, do qual eu sou a presidente. Uma coisa que Dieta disse aqui que me chamou a atenção foi a seguinte, que nossos companheiros precisam estar do nosso lado, lado a lado. Quando eu sou uma cristã e eu leio muito a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Deus, que eu acredito na Bíblia, foi quem fez o primeiro clone, que foi nós, mulheres. Ele não fez do fio do cabelo, não tirou DNA de lá, para a gente não ser superior aos homens. Também não fez debaixo do pé, não tirou lá, para não estarmos abaixo dos homens. Foi da costela, lado a lado. A ciência comprova a clonagem que pode acontecer, para estarmos lado a lado. Nós sabemos que nós, mulheres, precisamos estar atenta, principalmente no falar. O homem, não são todos, mas muitos gostam de usar a bebida. E nós, mulheres, precisamos saber quando falar e como falar. Porque se a gente não for prudente, a gente não edifica a nossa casa. Nós temos que ter essa consciência também. Quando eu estava na universidade de Direito, o meu professor de Direito, ele me deu um tema para que eu desse uma aula sobre a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha. E quando meus colegas descobriram que eu ia desenvolver aquela aula, eles disseram bem assim, pai lascada, ele é contra esta lei. Todo mundo, todos os semestres, quem fala nisso, ele põe para titular a pessoa que ministra essa aula. E eu, cuidadosamente, já fui alertada e eu trouxe uma abordagem diferenciada. E ele, ao invés de me criticar, que ele era mestre no tribunal de júri, ele disse, a senhora, eu já fui para a universidade com 45 anos, fui formada primeiro em matemática, sou professora aposentada do município de Carpina, era professora de matemática, e fui fazer direito. E no início eu dizia, que merda é essa? Que matemática 2 mais 2 é 4, e no direito, que nojeira é essa que a gente não sabe onde tem verdade, onde tem mentira? Eu fiquei maluca. E aí esse meu professor, ele disse, a senhora será uma boa advogada para defender no tribunal de júri. Então, eu fiquei muito lisonjeada naquela época com aquele professor que sempre foi contra as mulheres e eu fiz ver que não era daquela forma. Posteriormente, depois eu conheci Maria da Penha aqui em São Paulo, num encontro como esse, a Superintendência do Trabalho, e palestramos juntas, que foi um prazer. E dizer a vocês, meninas, sei da dificuldade de cada uma para chegar aqui. Principalmente dos sindicatos que não temos mais a compulsoriedade do imposto sindical anual. E que era essa grana que chegava no nosso sindicato que nos aliviava para a gente estarmos nesses encontros. É muito difícil. Quando Tieta liga para a casa presidente do sindicato, às vezes os companheiros presidente, ele não é só a dificuldade de dizer, vá meninas, porque eles têm que ter o financeiro para bancar
as passagens, que com essa guerra, as passagens, tudo subiu, né? Então, a gente sabe da dificuldade também dos companheiros, colegas sindicalistas. Eu, quando recebi o convite através de Vitor, e que Vitor botou lá uma letra no nome dele, já recebi tanto calote nesse WhatsApp, eu disse, isso é você mesmo, meu filho? Porque eu, de vez em quando, até uso o meu celular como se fosse meu filho. Isso é você mesmo? Ele disse, sou eu. Eu disse, põe um negócio no CSB, ou então sua foto, para eu saber que é você mesmo. E imediatamente ele disse, sou eu, identificou-se, eu disse, eu como sou a presidente, sabia do quanto tinha no caixa, liguei para a tesoureira e disse, compre a passagem, porque eu era presidenta e sabia o quanto a gente tinha no caixa para vir para cá. Mas muitos dos nossos companheiros, que tiveram dificuldade de mandar as companheiras, não foi simplesmente porque não queria, é porque o bolso pesa muito. Muito obrigada, desculpem qualquer coisa, não estava realmente preparado, mas fiquem com Deus. E vamos ter, se Deus quiser, um grande encontro. A gente só tem liderança aqui, não é? São todas lideranças. E a gente vai continuar com a surpresa. Para todo mundo ver que é surpresa de verdade. Queria convidar a Dirce Aida, por favor me corrija se estiver errada, presidente do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Combate a Endemias de Unai região. Surpresa, viu, gente? Não esperava por essa. Boa noite a todas, nossas lideranças, né? Todas são consideradas por mim líderes e são muito importantes. Neto, muito obrigada. Eu quero agradecer de coração, porque eu tenho muita gratidão pela CSB. No momento em que mais precisávamos, foi quem nos deu a mão, foi o Antônio Neto. Em 2016, de 2016 para cá, eu não abandonei a CSB e venho aprendendo cada dia mais com as mulheres guerreiras da CSB, com o grupo de mulheres que nós temos a cada dia mais, e estou trazendo mais mulheres para a CSB. Né? Muito mais, porque no meu meio profissional, a maioria são mulheres. Não é, Nadir? A maioria são agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. E eu comecei como presidente do sindicato em 2014, já comprando uma grande briga no meu município para defender as mulheres. Logo em seguida, eu fui ser diretora da CONAX, Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, representando aí os 400 mil agentes de saúde do Brasil. E fui surpreendida também, Neto, pela filiação da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde na CSB, há umas 2 semanas atrás, para fortalecer mais ainda as mulheres do Brasil, nacionalmente. Então, estou muito orgulhosa, foi uma grande surpresa para mim, que eu compareci no evento já no último dia, e quando eu compareci no evento, fiquei sabendo que o Neto tinha estado lá, fez uma palestra linda com o Ernesto, né? E aí eu cheguei na hora da votação com mais de 400 mulheres presentes na filiação da CSB. E aí veio trazendo para a CSB Alagoas, Paraíba, Maranhão, Piauí, Goiás, a mulherada toda do meu meio, eu estou convidando para vir para a CSB. E eu espero ter muito mais mulheres aqui para nos fortalecer. E eu agradeço de coração, Tieta, você também, viu? Por agora está bem engajada com a gente, né? No grupo das mulheres, a nova ministra lá, Márcia, né? A nova ministra, Cida.
Pena que você não está lá, mas você vai ser considerada, como já foi dito aqui, uma eterna ministra nossa. Parabéns pelo seu trabalho, né? Você desenvolveu um bom trabalho. E eu espero, gente, continuar aprendendo cada dia mais e podendo também transmitir tudo que eu aprendi e estou aprendendo, porque cada dia mais a gente aprende uma coisa nova. E esse grupo de mulheres da CSB é excelente, são profissionais e a gente vai ter muito que aprender e ensinar uma para as outras o que a gente puder. Muito obrigada a todos e que a gente tenha um bom evento. Até amanhã. Obrigada. É inevitável tratar da forma como a riqueza é distribuída. O sistema tributário brasileiro ainda opera de forma regressiva, onerando quem vive do trabalho e preservando estruturas de concentração. A isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil não é uma escolha política sobre quem deve ser protegido. E isso tem impacto direto na vida das mulheres trabalhadoras. Essa vitória é uma conquista do movimento sindical. Produção. É verdade. Como vocês perceberam, eu não sou cerimonialista. Eu estou aqui somente em homenagem às mulheres. Eu queria chamar Arminda Moia Martins, vice-presidente nacional da CSB. Olá, boa noite a todos e a todas. Realmente é surpresa, porque acho que se chamasse, né, talvez eu diria, eu acho que eu não vou. Mas gostaria de cumprimentar o presidente Neto pela força que ele tem, ele transmite para nós. Sempre um exemplo, desde que eu vim para a CSB, como presidente do Sindicato dos Instrutores de Autoescola do Paraná e da Federação Nacional, ele sempre foi um exemplo para mim, de força, de liderança, de objetivos, e isso só nos inspira, né? Gostaria de cumprimentar também a Tieta e a ministra Cida, que eu passo a conhecer hoje, e dizer que não há muito o que dizer, mas que eu estou muito feliz de estar aqui, muito grata por este evento, tenho certeza que será um evento maravilhoso, e também cumprimentar a todas que fizeram o seu esforço para estar aqui. Nós temos muitas mulheres na história que marcaram as nossas vidas, que marcaram o nosso país pelo seu exemplo, pela sua luta. E hoje nós sabemos que ainda somos pouco representativas, né? Temos poucas mulheres na política, como já foi dito. Tivemos uma presidenta, né? Que isso nos traz alegria. E vou dizer que espero que nós tenhamos todos um bom evento, que todos possam contribuir de alguma forma, que nós possamos sair com uma pauta daqui, né, para levar os nossos objetivos, os nossos pedidos, e que nós consigamos alcançar isso, né? É uma tristeza nós vermos uma sociedade que ainda trata a mulher tão diferente do homem em todos os setores, seja na advocacia, seja na fábrica, em todos os lugares onde nós vemos que as mulheres ainda recebem menos, são exploradas, algumas são até abusadas, seja, né, num dano moral ou até num assédio, né? Que essa realidade mude, né? E nós possamos ter a nossa representação em igualdade com os homens, que acho que é isso que nós buscamos, é isso que nós queremos. Que todos nós tenhamos um excelente evento, e desculpa aí, mas eu realmente fui pega de surpresa. Um abraço a todos. Sempre preparadas. Gostaria de também chamar Juliana Guaraldo Diniz, diretora financeira da FESMIG. Boa noite. Quero cumprimentar
os nossos colegas, ministro Prazer, Tieta, que nos representa brilhantemente no cenário nacional, principalmente em Minas Gerais, que é uma representante fundamental para nós, e o Neto, com esse olhar generoso sempre para nós mulheres, né, Neto? Eu fui pega super de surpresa, vocês me desculpam, mas eu não tenho muita habilidade com o microfone, mas eu me sinto à vontade de estar aqui sob um olhar feminino, porque nós mulheres estamos acostumadas a serem julgadas o tempo todo numa reunião, numa discussão, numa assembleia, né? Sempre com um olhar masculino, nos julgando e trazendo, tentando, estruturalmente trazendo a gente para baixo, né? Então, muito obrigada, eu espero que nós possamos sair daqui com a voz fortalecida para vencer as nossas lutas do dia a dia. Eu represento o setor serviço público, nós temos uma luta um pouco diferente. Por exemplo, na questão salarial, nós não enfrentamos essa dificuldade nos cargos efetivos, mas nos cargos comissionados isso aparece nitidamente a diferença entre mulheres e homens. Muito obrigada. E, como fonoaudióloga, eu só posso falar que eu quero sair daqui com a voz muito fortalecida na questão de nós mulheres. Muito obrigada. Gostaria de convidar a Everilda Gomes de Souza, a Vera, presidente do Sindicato dos Movimentadores de Mercadorias de Tubarão e região. Por favor. É surpresa mesmo. Boa noite a todos. Eu vim de Santa Catarina e obrigada, Tieta, pelo carinho e por todas as conversas no telefone para acontecer isso aqui e reunir tantas mulheres, que é a coisa mais difícil que a gente tem hoje é reunir mulheres no movimento sindical. Obrigada, Neto, pelo esse carinho sempre. Eu conheço ele há bastante tempo e eu sei o carinho que ele tem por mulheres. Bom, gente, hoje o que eu quero falar para vocês é o seguinte: independente do que a gente vai tratar nesse evento aqui, que é o feminicídio, né, da questão das mulheres, eu acho que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande, que é o mundo hostil dentro do sindicato e as próprias mulheres tratam a gente com indiferença. E isso é todo mundo. Quando a gente engravida que tem um filho, os colegas de trabalho tratam a gente com hostilidade. As mulheres do trabalho, onde a gente trabalha, que deveriam nos acolher, são as que mais tratam a gente com hostilidade. Então, eu estou no movimento sindical há muito tempo e eu não consigo entender ainda isso. As mulheres, às vezes, a gente chega num local e as próprias mulheres falam tititi. Aí a gente não pode só culpar o homem. A gente tem também que olhar para o nosso lado e olhar as dificuldades da nossa colega. E é todo mundo. Isso é numa reunião, é na igreja, é no movimento sindical. Além dos homens, né, ter essa dificuldade de não enxergar como lutadora e achar que a gente não está no local certo, as mulheres também deveriam começar a olhar para o lado. Olhar para o próximo. Olhar e acolher. Eu acho que esse momento, o acolhimento da próxima, da mulher, é importante. E aí a gente fica, é porque é só o homem que trata a gente com hostilidade, é só o homem que trata a gente com dificuldade de a gente entrar no movimento sindical e estar no local onde já é difícil, as mulheres também nos tratam assim. Tá? Agradeço, eu também fui pega de surpresa, eu estou tremendo. E estou num momento muito sensível da minha vida. Não sei quem colocou meu nome na lista, mas eu sou muito grata em estar aqui. E pode ter certeza que desse encontro a gente vai levar grandes informações e estamos aí, tá bom? Obrigada. Luciana Bernardo,
a nossa vereadora de Itatiba. A gente sempre dá um jeito. Doutora Brigida, gente, é surpresa mesmo, né, gente? Boa noite, maravilhosas! Boa noite, presidente Neto. Obrigada pelo carinho sempre. Tieta, que mulher maravilhosa, forte. Meu Deus, que honra estar com você nesse evento. Ministra, uma honra revê-la, conhecer a senhora num evento que teve aqui em São Paulo, no Sindicato dos Químicos, eu acho uma coisa assim. E a senhora me acolheu muito, porque só tinha vereadora do PT lá, e eu não era do PT, mas a ministra me acolheu, me senti muito acolhida naquele evento. Bom, quem não me conhece, eu sou a Luciana Bernardo, sou vereadora em Itatiba, que é interior aqui de São Paulo. Itatiba, que tem o presidente Tiago, né, que é o presidente da estadual, da CSP de São Paulo, está aqui as meninas do Sindicato do Metalúrgico, da qual quero cumprimentar todas as sindicalistas aqui presentes. Quero cumprimentar também, né, não posso deixar de cumprimentar o Aires, que é um homem que olha pelas mulheres. Cumprimentar as meninas da FESP-MESP, beijo, maravilhosas. Gente, depois de tanta gente que falou aqui, né, eu fico muito emocionada, sabe, de ver mulheres guerreiras, mulheres que lutam no dia a dia, as trabalhadoras, Neto, nós mulheres, além do feminicídio, além da desigualdade econômica, nós sofremos no nosso dia a dia, assédio moral, assédio sexual, gordofobia, homofobia, etarismo, cada dia uma violência atrás da outra. E a gente tem oportunidade, enquanto liderança, enquanto mulher, levar essa pauta dentro do sindicato, falar com a diretoria, falar com os trabalhadores, fazer esse levantamento dos dados de como que estão as mulheres dentro do trabalho, dentro daquela área específica que a gente atua. Foi falado aqui também da baixa representatividade na política, e não é fácil ser mulher na política, é uma luta para chegar lá, Neto. Você que acompanhou toda a minha trajetória, você sabe o quanto que é difícil a gente ter uma cadeira, a gente ser parlamentar. E quando a gente chega lá, você pensa assim, agora eu sou vereadora, agora vou fazer. Não é desse jeito. O machismo continua dentro do parlamento, dentro da política. Eu sempre brinco e falo assim para as pessoas, se você encontrar uma vereadora, abrace, porque, coitada, não é fácil chegar e estar lá. Então, nós precisamos, sim, aumentar a nossa representatividade. Existe um mito de que a gente não é para estar na política, no mundo sindical, porque é um mundo muito hostil para nós. Isso é uma mentira, Neto. Porque o mundo já é hostil conosco, então nós precisamos, sim, estar naquele lugar. Eu me coloco à disposição, Neto, para a gente falar bastante sobre a mulher na política, porque é importante informação. É importante as mulheres entenderem, ministra, por que a gente tem essa baixa representatividade. Isso tem um porquê, tem dados, e a gente pode estudar os dados e avançar. Como a ministra disse, nós temos 17% de representatividade nas câmaras municipais. É um número muito aquém daquilo que a gente precisa. Nós somos mais de 50% da população, mais de 50% de eleitoras. E quando a gente olha as câmaras, o que a gente vê? A sua maioria homens. Homens brancos e ricos, na sua maioria. E nós não estamos lá. E as poucas que tem ainda são mulheres brancas. Então a gente precisa também olhar para a cor, para as mulheres negras. Nós precisamos ocupar esse lugar.
porque tem pautas que são nossas e a gente precisa falar sobre elas. Um exemplo, Neto, é a pobreza menstrual. Um homem defender a pobreza menstrual, ok, tem o seu valor, é muito bem-vindo, mas nós, na nossa vivência, na falta de um absorvente, Neto, onde a gente pode falar aqui abertamente que o sangue escorre pelas nossas pernas, que nos humilha, que a gente sabe a falta que é um absorvente, nós falarmos sobre isso tem um outro valor, tem um outro significado. E é por isso que a gente precisa estar, sim, na política. Eu quero parabenizar a CSB por esse evento, por essa pauta tão importante. O feminicídio que tem nos matado, Neto, todos os dias. São 4 mulheres por dia, né, ministra? Que morrem na mão de um homem que não aceita aquela mulher, que acha que aquela mulher tem que se rebaixar a ele. Uma mulher que, no entendimento dele, não merece ser ouvida e respeitada. Mas a gente não vai aceitar isso. A gente vai lutar, a gente vai erguer a cabeça. Temos, sim, como foi falado aqui, que dar a mão uma à outra. A rivalidade feminina favorece os homens. A gente não pode cair nisso. Não pode. A gente precisa entender e respeitar o espaço da companheira, agregar aquela companheira no nosso movimento e trazer outras, claro. Então, parabéns, Neto, pela CSB, por esse evento, por estar aqui. Eu estou tão orgulhosa de estar aqui, Neto, com essas mulheres maravilhosas, porque o meu mundo é masculino, o mundo da política tem muitos homens, e estar perto de mulheres tão guerreiras, tão inteligentes, feministas. Eu estou em casa hoje, Neto. Muito obrigada, parabéns, gente. E a gente vai encerrar agora ouvindo a Adriana Marcolino, diretora técnica do DIESE. Bom, boa noite a todas, as mulheres aqui presentes, também aos homens que estão aqui apoiando a luta das mulheres. Eu queria cumprimentar o Neto e parabenizar pela CSB estar realizando essa atividade, dar voz às mulheres, né, garantir que as mulheres possam se organizar, pensar nas suas pautas, é fundamental. Também queria agradecer aqui o Neto. Eu assumi o DIESE faz um ano e meio, um pouco mais, né? E assumi a direção do DIESE depois. A última mulher que passou por esse cargo foi em 1967. E teve alguns presidentes de centrais sindicais, algumas lideranças que me apoiaram de bate-pronto, e o Neto foi um desses. Então, queria também aqui fazer esse relato e agradecer, né? Queria também cumprimentar a Tieta e a nossa sempre ministra Cida, que também sempre apoiou demais, né, as mulheres trabalhadoras no Ministério das Mulheres. Eu queria pedir desculpa por ter chegado muito atrasada, mas o meu voo voltou para o Rio de Janeiro por conta da chuva que teve à tarde, aí eu só consegui chegar agora, então, mas fiz questão de vir aqui, nem que eu chegasse no finalzinho só para dizer um oi. E eu queria falar queria rapidamente falar com vocês um pouco sobre essa questão do feminicídio, né, que tomou a pauta, né, das mulheres, e eu acho que foi um momento muito oportuno e que o Congresso teve que se mexer, né? A gente está vendo um conjunto de legislações sendo aprovadas, né? Ainda falta muito, né? Falta essas legislações de fato serem cumpridas, falta ter ainda uma ampliação dos equipamentos públicos, falta
falta muita coisa ainda, mas a gente conseguiu com esse momento avançar consideravelmente numa pauta que é significativa para as mulheres, porque diz respeito à nossa vida, né? E eu queria contar um pouco para vocês, a gente fez um levantamento sobre... A gente tentou fazer um levantamento sobre violência e feminicídio no ambiente de trabalho. Vocês devem ter visto recorrentemente casos em que as mulheres são assassinadas no local de trabalho, mas a gente não consegue dados ainda. É difícil ter um marcador nos registros desses crimes ou das violências contra as mulheres que possa fazer com que a gente resgate essa informação para saber de fato quantas mulheres estão sofrendo violência ou feminicídio no local de trabalho, né? Então, as estatísticas públicas elas ainda precisam melhorar muito para poder captar esses elementos, para a gente poder melhorar as políticas públicas, né? Então, esse é um primeiro elemento que foi bastante assustador para mim. A gente conversou com o pessoal do Fórum de Segurança Pública e eles disseram, de fato, não tem como... Isto não é o local onde ocorre o feminicídio, ele não está registrado de um modo... Está registrado lá, mas de modo que possa ser capturado, né, de forma para a gente sistematizar, né? E no ambiente, aí a gente foi fazer um levantamento, né, de matérias nos jornais que tratassem então desse tema e tentar sistematizar, né? Então o que a gente pode perceber é que esses feminicídios eles ocorrem ou pelo ex-companheiro que vai cometer o assassinato no local de trabalho, inclusive porque do ponto de vista simbólico é o lugar onde a mulher tem independência, né? Então é um ataque duplo, né? A sua vida e a sua autonomia financeira. Mas também por colegas de trabalho, por pessoas, colegas não, né? Porque uma pessoa que mata uma mulher no local de trabalho não é colega, né? Por pessoas que também convivem no ambiente de trabalho e por uma determinada circunstância, porque não quer ter uma chefe mulher, enfim, acaba cometendo um feminicídio no local de trabalho, né? O que a gente também viu da sistematização dessas matérias é que isso ocorre com frequência em locais com baixa institucionalidade, então empresas que não têm políticas de debate contra assédio, contra violência, né? Geralmente é uma escalada, então tem primeiro humilhações, constrangimentos, que no ambiente de trabalho, às vezes a empresa ou as chefias dizem problemas de relações interpessoais, quando não é, né? Tem ali um contexto claro de um ataque porque é uma mulher, né? Até a escalada de um feminicídio, né? E também em postos de trabalho em que há baixa segurança, que a mulher fica muito isolada, né? Então esses são os lugares mais frequentes, essas são as condições mais frequentes em que acontece o feminicídio no local de trabalho. Agora, além disso, a gente tem as violências também, né? Violência física, psicológica, assédios no local de trabalho. E, infelizmente, também tem uma baixa notificação. Então, o LinkedIn e o Instituto Locomotiva fizeram algumas pesquisas sobre mulheres que sofreram assédios ou violências no local de trabalho. 76% responderam que já tinham passado por alguma situação de violência ou assédio no local de trabalho. Mas um número muito baixo denunciou, como 10%. Então, as mulheres, elas ou acabam se submetendo àquele ambiente de trabalho que faz mal para elas, porque elas foram agredidas naquele espaço, ou elas pedem a conta e vão para casa, vão procurar um outro emprego, enfim, né? Então, é um outro cenário também bastante negativo. E os comunicados de acidente de trabalho, que também poderiam ser um espaço para registrar, também tem uma altíssima subnotificação, né? Então a gente sabe que acontece, a gente sabe que é frequente, essas pesquisas que captam aí as entrevistas na rua, nos domicílios, demonstram isso, mas a gente não tem isso registrado e tratado nos ambientes de trabalho, né? E um outro elemento também em relação à violência contra a mulher trabalhadora é no trajeto de casa para o trabalho, do trabalho para casa.
antes da reforma trabalhista de 2017, o trajeto também era de responsabilidade das empresas, né? Porque as pessoas fazem aquele trajeto para ir para o seu trabalho, então a empresa tinha uma responsabilização. Com a reforma trabalhista, isso foi eliminado, né? Então, hoje, em dezembro do ano passado, o STF julgou que se a mulher sofre uma violência, um feminicídio no trajeto, ela pode acessar os benefícios previdenciários, né? No caso do feminicídio, seus filhos, né, podem receber a pensão. Mas tem dificuldades em casos de violências que não sejam mais agravantes, né, de comprovar aquela violência e poder ter acesso aos benefícios. Então, no caso de violências cometidas no trajeto, a gente ainda está descoberta tanto de proteção de políticas públicas ou das empresas. Então, uma mulher que sai tarde de um shopping e vai pegar um ônibus numa rodovia, num lugar mais ermo, né? Nem a empresa, nem o poder público está cuidando daquela trabalhadora, né? Então, do ponto de vista... A gente tem falado muito do feminicídio do ponto de vista da violência doméstica, e existe, e a gente está aqui para lutar contra isso, mas é importante também que a gente olhasse para a dimensão do mundo do trabalho, né? E aí, um elemento que eu acho que é bastante significativo, eu vou poder falar um pouquinho disso amanhã também, sobre as negociações coletivas, né? É de como a gente usa a negociação coletiva para criar cláusulas, para criar políticas que no ambiente de trabalho protejam as mulheres, né? Que sensibilize trabalhadoras e trabalhadores em relação à superação dos assédios no local de trabalho, né? Então eu acho que a gente tem um desafio muito grande, mas o movimento sindical também tem uma potencialidade muito grande de promover mudanças e particularmente no local de trabalho. Queria agradecer de novo o convite, parabenizar, está aqui muito bonita todas essas mulheres aqui, e continuo com vocês aí até o sábado. Obrigada.